Olá, Fabrício Venâncio aqui. Eu gravei esse vídeo para explicar algo que pode gerar dúvida quando você vê o título de um áudio dizendo que ele expulsa a pobreza da sua vida. Eu sei que é um título forte. E quando algo é forte demais, ou parece promessa demais, é natural desconfiar. E eu respeito isso. Mas antes de qualquer conclusão, é preciso entender o que está sendo dito de verdade. Porque quando eu falo em expulsar a pobreza, eu não estou falando em enriquecer do dia para a noite. Não estou falando em ficar milionário ouvindo um áudio. Eu não trabalho com fantasia. Eu trabalho com estrutura mental. Se você sente que existe algum bloqueio travando a sua prosperidade, mesmo fazendo a sua parte, isso normalmente não é falta de esforço. O método subliminar é um processo individual onde eu conduzo a reprogramação da sua mente para que prosperar se torne natural a partir da sua história e da sua relação com o dinheiro. Existe uma condição especial de entrada explicada no link da descrição e no primeiro comentário. E eu começo dizendo isso porque a base de tudo é mental. Quando eu falo em pobreza, estou me referindo a algo muito específico. Dificuldade constante em suprir necessidades básicas. Alimentação, moradia, vestimenta, saúde. Não estou falando de luxo. Não estou falando de ostentação, estou falando de viver com dignidade, sem medo permanente de faltar o essencial. Pobreza, nesse contexto, é viver em estado contínuo de escassez emocional. É acordar preocupado, é dormir ansioso, é sentir que o básico pode faltar a qualquer momento. O áudio que eu disponibilizei não tem como objetivo criar riqueza instantânea, ele tem como objetivo reorganizar o seu estado interno em relação à provisão básica, porque existe um princípio muito antigo, espiritual e psicológico ao mesmo tempo, que afirma que aquilo que você sustenta na consciência tende a se materializar como experiência. Existe uma passagem conhecida que fala sobre não se preocupar com o que comer, beber ou vestir. Não como incentivo à irresponsabilidade, mas como declaração de que existe uma inteligência maior sustentando a vida. Se até a natureza é sustentada, por que o ser humano seria exceção? Mas aqui entra o ponto mais importante. Não é saber isso intelectualmente, é sentir isso como verdade. Muita gente diz que acredita em Deus, ou no universo, ou numa inteligência superior, mas quando a conta chega, quando a despensa esvazia, o medo fala mais alto que a fé. E é exatamente aí que o padrão de escassez se instala. O áudio existe para ajudar a substituir esse padrão emocional, para instalar, pela repetição, a convicção de que as necessidades básicas sempre serão atendidas, não por mágica, mas porque o estado interno muda. E quando o estado interno muda, as decisões mudam, a postura muda, a percepção muda e a realidade começa a acompanhar. Agora, eu vou aprofundar exatamente por que essa mudança de consciência altera o resultado externo e por que tanta gente, mesmo acreditando em provisão, continua vivendo na falta. O que precisa ficar muito claro é que existe uma diferença entre saber e acreditar. Muita gente sabe, racionalmente, que existe uma inteligência superior, sabe que a vida tem provisão, sabe que há promessas de cuidado, de sustento, mas saber não é o suficiente. Porque a mente consciente representa apenas uma pequena parte do que realmente governa suas decisões. O que governa sua realidade financeira é aquilo que você sente como verdade. Se, no fundo, você sente que pode faltar, vai faltar. Se, no fundo, você sente que precisa lutar desesperadamente para sobreviver, você vai viver em luta constante. Não porque Deus quer assim, não porque o universo escolheu você para sofrer, mas porque a consciência que você sustenta cria o filtro através do qual você interpreta, reage e age. Existe um princípio simples: consciência cria experiência. Se a sua consciência dominante é de medo, o seu corpo reage com tensão. Se o corpo reage com tensão, sua mente entra em modo de sobrevivência. E quando você vive em modo de sobrevivência, você toma decisões de curto prazo, age com impulsividade ou paralisação e reforça o ciclo da escassez. Agora imagina o oposto. Se você começa a sustentar a consciência de que suas necessidades básicas sempre serão atendidas, o que muda? Muda o estado interno. E o estado interno muda tudo.
você começa a agir com mais clareza, começa a negociar melhor, começa a enxergar oportunidades que antes estavam invisíveis, começa a sair da postura de desespero e entrar na postura de responsabilidade. É isso que o áudio trabalha. Ele não muda o mundo externo diretamente. Ele muda o estado interno que interpreta o mundo externo. E quando o estado interno muda, você passa a acessar soluções que antes estavam bloqueadas pela ansiedade. Existe uma diferença enorme entre resolver um problema financeiro em pânico e resolver em tranquilidade. No pânico, você escolhe qualquer saída. Na tranquilidade, você escolhe a melhor saída. E aqui está o ponto mais importante. Tranquilidade não é ignorar a realidade, é confiar que existe solução antes mesmo de vê-la. O áudio foi construído com base nesse princípio. A frase central não é sobre luxo, é sobre provisão, é sobre sentir que existe sustento, que existe cuidado, que existe fluxo. Porque quando você instala isso na sua mente repetidamente, você começa a substituir o medo automático por confiança automática. E essa substituição é o que começa a expulsar a pobreza emocional, que é a raiz da pobreza material. Agora eu vou explicar por que tantas pessoas passam necessidade mesmo existindo provisão, e como isso está diretamente ligado ao que você mantém como crença profunda. Essa é a parte que poucas pessoas querem encarar, mas é essencial. Se existe provisão, se existe inteligência sustentando a vida, por que tanta gente passa necessidade? Por que existe fome? Por que existe dificuldade extrema? A resposta não é confortável, mas é coerente com o princípio que estamos discutindo: consciência. A consciência é a única realidade experienciada por você. Não significa que o mundo externo não exista. Significa que o que você vive do mundo externo é filtrado pela sua consciência, é interpretado por ela, é moldado por ela. Se uma pessoa cresce ouvindo que dinheiro é difícil, que sempre falta, que é preciso sofrer para ter o básico, essa crença vira identidade. E identidade vira padrão. Ela pode até frequentar a igreja, pode até repetir frases bonitas, mas se no fundo o sentimento dominante é medo de faltar, é isso que ela vai reproduzir. Porque fé não é o que você diz, é o que você sente quando ninguém está olhando. E aqui está o ponto central do áudio. Ele não tenta convencer você intelectualmente. Ele trabalha por repetição, trabalha por insistência, trabalha até que a frase deixe de ser apenas palavras e se torne sentimento. Deus satisfaz todas as minhas necessidades. Quando essa frase sai da boca, mas não desce para o sentimento, nada muda. Mas quando ela começa a gerar paz, algo começa a se reorganizar. O subconsciente não responde a discursos, ele responde à emoção repetida. Se você repete medo diariamente, o medo vira base. Se você repete confiança diariamente, a confiança vira base. E quando a confiança vira base, você para de agir como alguém ameaçado, né? A pobreza não é apenas ausência de dinheiro, é estado constante de ameaça. O áudio foi criado para dissolver esse estado de ameaça, para substituir a ansiedade automática por uma sensação progressiva de estabilidade interna. E quando essa estabilidade começa a surgir, mesmo que a dívida ainda exista, você já não se sente esmagado por ela. Você começa a olhar para a situação com outra postura. E essa postura muda o jogo, porque a mudança externa quase sempre é precedida por uma mudança interna. Existe um motivo específico pelo qual eu recomendo ouvir esse áudio antes de dormir e logo após acordar. Esses 2 momentos do dia são estados de transição mental. Antes de dormir, sua mente começa a desacelerar. Ao acordar, ela ainda não está totalmente tomada pelo ruído do dia. Nesses estados, a barreira crítica da mente consciente está mais flexível. Durante o dia, você escuta algo e imediatamente o consciente julga, questiona, compara com a realidade atual. Mas eu estou endividado, mas minha conta está negativa. Mas isso não faz sentido. Essa resistência impede que a mensagem desça para o nível mais profundo. Já nesses momentos de transição, a mente está mais receptiva. O que é repetido ali tem mais chance de ser aceito emocionalmente. Mas aqui está um ponto importante. Não é ouvir por ouvir, é permitir que a frase gere sensação. Se você ouvir mecanicamente, como quem escuta música de fundo, o efeito será superficial. Agora, se você ouvir e permitir que a frase gere um mínimo de paz, mesmo que pequena,
você começa a alterar o padrão. E essa alteração não acontece da noite para o dia. Muita gente pergunta: quanto tempo leva? Essa pergunta nasce da ansiedade. E a ansiedade é exatamente o padrão que precisa ser dissolvido. Pode ser que em poucos dias você já sinta uma diferença interna. Pode ser que leve semanas, pode ser que leve mais tempo. Isso depende da profundidade da programação anterior. Se você passou anos repetindo medo, não é incoerente imaginar que precise repetir confiança por algum tempo até que ela se torne dominante. Mas perceba uma coisa: o primeiro resultado não é externo, o primeiro resultado é interno. Você começa a sentir menos aperto, começa a sentir menos desespero, começa a confiar que existe solução, mesmo sem saber qual. E quando essa confiança se estabiliza, você começa a agir diferente. E ao agir diferente, os caminhos começam a se abrir. Não porque caiu o dinheiro do céu, mas porque sua postura mudou. E quando a postura muda, a forma como você conversa, negocia, decide, se posiciona, muda junto. O verdadeiro objetivo desse áudio não é criar fantasia, não é prometer riqueza instantânea, não é vender milagre. O objetivo é simples e profundo ao mesmo tempo: remover o estado constante de escassez da sua consciência. Quando a escassez deixa de ser o sentimento dominante, você começa a sair da sobrevivência e entrar na construção. Você para de agir com medo e começa a agir com clareza. Você para de decidir no desespero e começa a decidir com estratégia. Expulsar a pobreza, nesse contexto, significa expulsar a mentalidade de ameaça permanente. Significa instalar a convicção de que o básico está garantido. E quando o básico está garantido internamente, o externo começa a se alinhar. Mas é importante entender uma coisa: ouvir o áudio não substitui responsabilidade, não substitui ação, não substitui organização. Ele reorganiza o estado interno para que suas ações sejam mais inteligentes e menos impulsivas. Depois de tudo que a gente percorreu aqui, fica mais claro que prosperidade não é algo que se força. Ela é consequência direta do sistema interno que governa suas decisões, reações e escolhas financeiras. Se esse sistema foi moldado por experiências passadas, medos e padrões inconscientes, tentar mudar só no nível racional não sustenta transformação. O método subliminar existe exatamente para isso. Eu conduzo a reprogramação da sua mente para que prosperar se torne natural por meio de um processo individual de hipnose personalizada, estruturado a partir da sua história e dos padrões inconscientes que moldam a sua relação com o dinheiro. Não é um curso, não é conteúdo gravado, é um processo profundo feito para atuar na base onde esses padrões foram instalados. Neste momento, existe uma condição especial de entrada no método subliminar. Ela não é permanente e não é divulgada abertamente. Essa condição é explicada em uma conversa direta, onde você entende se esse processo faz sentido para você agora. O link está na descrição e no primeiro comentário. Reflita com maturidade, observe seus sentimentos nos próximos dias, porque o que você sente com frequência se torna a base da sua realidade. E é essa base que precisa mudar se você quer de fato deixar a escassez para trás.